Urgente, o fim dos Shahed. A Ucrânia colocou uma carta inesperada na mesa. Uma resposta incendiária aos drones de Putin. Os Shahed evaporam no ar em segundos. É uma limpeza total do céu. Um enorme lote de superarmas já está cruzando a fronteira. O céu sobre a Ucrânia se tornará uma fortaleza inexpugnável. O jackpot canadense para as Forças Armadas da Ucrânia é uma realidade mortal para os russos. Tudo isso a seguir. Assista até o final. Olá, este é o Ucrânia Hoje, Renata Aslanova e os últimos acontecimentos. Aconteceu, o fim dos Shahed já chegou. Os nossos conseguiram. O reforço espetacular já está cruzando a fronteira. Em breve, a Ucrânia receberá um enorme lote de mísseis AIM, que transformarão os ataques de drones russos em suicídio. O Ministério da Defesa confirmou oficialmente. A defesa antiaérea está atingindo um novo patamar. O céu está trancado. Os mísseis superpotentes AIM do Canadá mudam radicalmente as regras do jogo. Esta é a resposta mais poderosa aos Shahed de Putin. Drones inimigos, mísseis de cruzeiro e até mesmo os caças mais modernos da Rússia não se sentirão mais impunes. Cada míssil é uma baixa garantida nas estatísticas do Estado-Maior dos ocupantes. Durante as recentes negociações com o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, o ministro da Defesa Nacional do Canadá, David McGuinty, confirmou a entrega de um novo lote de mísseis AIM à Ucrânia. Isso é um verdadeiro avanço. Segundo especialistas, a Ucrânia ganhou na loteria. Os mísseis da série AIM têm alta eficácia graças ao uso do princípio disparou e esqueceu, resistência a meios de guerra eletrônica, diferentes tipos de guiagem, manobrabilidade e constante modernização. Num instante, os inimigos ficaram encurralados. Ataques aéreos agora não são mais assustadores. Esses mísseis já não são novidade para nossos ases, mas agora haverá muito mais deles. Os militares ucranianos utilizam esses mísseis tanto em aviões F-16 quanto em sistemas de mísseis antiaéreos NASAMS. O uso massivo dos AIM permitirá colocar um ponto final na questão dos Shahed e limpar o céu ucraniano de uma vez por todas. Hoje existem cerca de 10 modificações dos mísseis da série AIM. A Ucrânia utiliza ativamente pelo menos 3 delas. AIM-9, a fera reativa do combate de curta distância. O sensor infravermelho detecta helicópteros e drones. Através velocidade de 3.000 km por hora, este é um veredicto instantâneo para qualquer finalidade, num raio de 35 km. O M120 é um míssil de médio alcance com sistema de guiamento por radar ativo. É capaz de destruir alvos além do alcance visual direto, pois possui radar próprio. A autonomia da versão básica chega a 75 km. Uma velocidade insana de quase 5.000 km por hora. As versões modernizadas operam a distâncias de até 180 km. Cemitério dos Mártires do AIM-7. A mais poderosa da série, ela literalmente evapora drones a jato do tipo Shahed ou Geran e as asas desses mísseis. A uma distância de até 70 km, o céu se transforma em uma zona de destruição total. E agora, a Suécia também vai ajudar a realizar ataques em massa contra o inimigo. Sistemas de defesa aérea, drones, mísseis de longo alcance, guerra eletrônica, munições de artilharia. O governo do país anunciou um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia no valor de 1,4 bilhões de dólares americanos. O item mais caro do pacote é a compra de novos equipamentos de defesa aérea de curto alcance, no valor de 4,3 bilhões coroas. As más notícias para os russos não param por aí. Os mártires estão sendo mortos por todos os lados. A Ucrânia recebe mísseis Tridon Mk2 superpotentes. O céu vai se transformar em uma fortaleza inacessível. A contagem regressiva começou. Em breve, os primeiros caçadores de drones entrarão em combate. Na Suécia, esses dados deram um golpe financeiro devastador nas ambições do Kremlin, unindo bilhões para limpar completamente o céu ucraniano. Uma configuração secreta com o radar milagroso sueco Saab tornará os Shahed presas fáceis. Estocolmo já investiu 235 milhões de dólares no projeto e a Dinamarca acrescentou seus milhões, convocando o mundo inteiro a eliminar a ameaça russa. Esta é uma armadilha de alta tecnologia para os drones de Putin. A Dinamarca colocou mais 480 milhões de coroas na mesa. Esse dinheiro é suficiente para armar até os dentes, um batalhão inteiro. Agora, cada lançamento de drone russo será para os ocupantes uma passagem só de ida, enquanto os soldados ucranianos ganham uma vantagem absoluta. O Tridon Mk2 é um sistema antiaéreo moderno. Sua base é um canhão de 40 mm, capaz de atingir alvos aéreos a uma distância de até 12 km. Com uma cadência de tiro de 200 a 300 disparos por minuto. Urgente, fim dos Shahed, a Ucrânia está criando uma cúpula antidrone superpotente com armas a laser. Em questão de segundos, como os novos sistemas de defesa aérea destruirão enxames de drones inimigos e mudarão as regras do jogo na linha de frente. Veja como são organizadas as unidades, as tecnologias secretas e os prazos de lançamento.
No dia 10 de fevereiro, a internet foi abalada por uma notícia. A Ucrânia terá seu próprio domo de ferro. A publicação Atlantic escreve que a Ucrânia criou uma arma a laser contra drones. O sistema Sunray é um protótipo de arma a laser capaz de derrubar drones silenciosamente à distância. O sistema Sunray visualmente lembra um telescópio amador com câmeras e pode ser instalado no teto de uma caminhonete comum. A arma funciona silenciosamente e não emite luz visível. Durante a demonstração, o laser incendiou o drone em questão de segundos, fazendo com que ele caísse no chão. O sistema é, sem dúvida, promissor, mas enquanto o desenvolvimento do laser ainda está em andamento, a defesa aérea ucraniana está tirando o máximo proveito das armas atualmente disponíveis. Mesmo agora, nossas forças de defesa aérea relatam que, em caso de um ataque em massa, mais de 90% dos drones russos de todos os tipos são destruídos. Minas, gerbras, massas de metal, outros detritos, raios. Uma das armas que proporciona tal percentual de eficácia: drones interceptores. São drones antiaéreos. Em apenas um mês, os drones interceptores da unidade Alfa SBU destruíram mais de 300 drones russos Molniya. E o uso deles está sendo ampliado ativamente. Analistas dizem que o objetivo é aumentar o número de interceptações de alvos do tipo drone para 80% a 90% de todos os alvos destruídos. E tudo isso porque os drones interceptores são armas muito eficazes, não apenas em termos de abates, mas também em termos do dinheiro gasto em cada abate. Mas existe outra solução na luta contra os drones: domo antidrone. Seu principal objetivo, segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, é destruir a ameaça enquanto ela ainda está em voo. E para isso, a Ucrânia precisa aprimorar o sistema de detecção de alvos aéreos, o que, na verdade... Isso é exatamente o que a nossa equipe está se dedicando a realizar agora, seguindo o que foi planejado para garantir que tudo saia conforme o esperado. E que unem radar, sistema optoeletrônico e sistema infravermelho. Essas estações são capazes de detectar radares e transmitir dados instantaneamente para o grupo móvel mais próximo, para que este possa usar tropas de forma eficaz contra o radar. Esse processo é contínuo, por isso novos e novos modelos surgem nas Forças Armadas da Ucrânia. Como, por exemplo, o complexo de radar Lanza-LTR que está sendo fornecido à Ucrânia pela Espanha. Este sistema é capaz de detectar alvos a longas distâncias e registrar objetos de baixa visibilidade, como drones Shahed e mísseis voando a baixas altitudes. Mas vamos voltar ao domo antidrones. Segundo especialistas, isso elimina a ameaça dos drones e a Rússia abandonará essa tática sem hesitar: um enxame de drones. Quando a cúpula antidrone entrar em operação, independentemente das condições climáticas, o número de aeronaves abatidas será muito alto, de modo que seria vantajoso para os russos continuarem com essa prática. Claro, eles não vão abandonar imediatamente, mas é porque não estão aumentando. A produção de drones mostra que eles estão em uma situação de crise. Eles não sabem se devem ou não continuar com essa tecnologia. Eles entenderam que não vale a pena expandi-la, porque isso já está ficando um pouco caro. Se de 100 drones lançados, 95 são abatidos, então 93 a 92 são realmente abatidos. No entanto, para aprimorar a defesa antiaérea, é necessário não apenas reforçá-la com armamentos, mas também mudar o princípio de seu funcionamento. E isso é perfeitamente compreendido na Ucrânia, por isso o presidente Zelensky já anunciou uma reestruturação de como as equipes de defesa antiaérea irão operar. Em algumas regiões está sendo completamente reestruturada a forma como operam as equipes, os interceptadores, os grupos móveis de fogo, todo o componente da defesa antiaérea de curto alcance. Sobre o que exatamente se trata, ainda não foi divulgado. Mas um dos possíveis pontos é o envolvimento ativo das unidades das forças terrestres da Ucrânia no trabalho da defesa antiaérea. E já existem exemplos disso. Na noite de 3 de fevereiro, durante um ataque massivo da Rússia, as unidades de defesa antiaérea do 3º Corpo de Exército derrubaram 33 drones russos que estavam voando para atacar cidades ucranianas pacíficas.
Em ação está um sistema de defesa escalonado, que foi implantado pelo corpo, brigadas e unidades para proteger nossas tropas na linha de frente. Ao mesmo tempo, os combatentes do Trika mantêm a primeira linha de defesa do país no céu e destroem drones que os russos direcionam para ataques em toda a Ucrânia. Hoje, a defesa antiaérea das forças terrestres é o primeiro escalão de proteção do céu ucraniano. Este escalão inclui sistemas de mísseis antiaéreos de curto alcance, grupos móveis de fogo, equipes de interceptadores e artilharia antiaérea. Uma característica particular, na verdade, é que temos um calibre pequeno dos meios de destruição e, consequentemente, uma área de alcance reduzida, o que limita os alvos contra os quais podemos atuar. Mas, por outro lado, isso também traz vantagens, ou seja, nossas equipes, nossas unidades são ágeis, são móveis. Elas utilizam radares de nível tático e, por isso, tentamos ao máximo destruir o inimigo aéreo que entra em nossa zona de responsabilidade. Ampliando esse processo e integrando os ramos das Forças Armadas, a defesa antiaérea ucraniana será bem mais forte. Portanto, ao analisarmos todos os fatores envolvidos, percebemos que esta solução se mostra consideravelmente mais eficaz, proporcionando uma melhoria contínua nos processos internos e garantindo que os resultados alcançados sejam não apenas satisfatórios, mas também sustentáveis a longo prazo para toda a organização. O mais importante é criar um sistema automatizado inter-ramos, que rapidamente, de forma confiável, praticamente em tempo real, irá se encarregar da distribuição de alvos. Segundo o chefe militar ucraniano Oleksandr Syrskyi, o processo já começou, iniciando a redistribuição de funções. Planeja-se redistribuir funções nas tropas de mísseis antiaéreos e no novo ramo das Forças Armadas para proteger objetos importantes. Tudo isso significa que a Ucrânia está construindo não apenas uma defesa, mas um sistema multinível que torna nosso céu menos acessível ao inimigo. Avanço dos nossos na Crimeia. As forças armadas da Ucrânia atacam a Crimeia e Sebastopol sofre um apocalipse. Destruição massiva e ponte da Crimeia bloqueada. Os ocupantes nunca tinham visto uma noite tão infernal. Veja todos os detalhes do fritamento infernal dos russos na península na reportagem. A Crimeia está novamente em chamas. Explosões em instalações militares, drones sobre a península e a defesa aérea russa atingida. A Ucrânia está reduzindo a capacidade da Rússia de usar a Crimeia como plataforma militar. Mas o que é isso? São apenas ataques ou o começo da retomada da península? Na noite de 17 de fevereiro, o governador de Sebastopol declarou uma das mais longas ofensivas contra a península. Na mesma noite, a ponte da Crimeia foi fechada, centenas de carros ficaram presos em engarrafamentos e o tráfego ferroviário foi interrompido. Não houve ataques comuns à Crimeia desde 2022. Todas as operações foram planejadas e cuidadosamente pensadas. E agora, quando são realizados ataques contra alvos na Crimeia, nós os consideramos mais no contexto da primeira linha de defesa para os alvos a serem atingidos no Cáucaso. Bem no coração da infraestrutura militar russa. O depósito de Iskanders em Passitny foi destruído pelas Forças de Operações Especiais da Ucrânia. No caso das instalações fixas, elas estão sob uma vigilância constante. E são justamente as que costumam sofrer mais ataques. E há instalações que são Para começar, em primeiro lugar, é importante ressaltar que um clarão, depois uma coluna de fumaça. Durante a semana passada, os fantasmas atingiram o sistema de mísseis antiaéreos e canhões Pantsir S-1, o sistema de radar Nebu-U e a lancha de desembarque BK-16. Agora, desse valioso equipamento russo, o que sobrou de tudo aquilo foi apenas o que realmente restou para nós agora.
não passam de um monte de sucata inútil. Os alvos prioritários e mais importantes, em primeiro lugar, são todas as estações de radar e, em segundo lugar, logo depois delas, vem todo o resto do equipamento. Sistemas de defesa antiaérea, depois ouvi falar de uma brecha na defesa. Agora nem mesmo os aeródromos mais protegidos na Crimeia impedem a penetração. Desta vez, em 20 de janeiro, o aeródromo em Dzhankoi foi atacado, mais precisamente seu prédio de controle de tráfego aéreo. Mas isso ainda não é tudo. Anteriormente, no aeródromo de Sebastopol, equipamentos no valor de centenas de milhões de dólares foram destruídos. Em particular, até mesmo um avião de transporte russo, que simplesmente estava parado e, ao que parece, esperava que um drone ucraniano viesse até ele. A Crimeia é uma base militar-chave e um centro logístico para as tropas russas. É justamente de lá que, com mais frequência, partem os ataques contra a Ucrânia. A aviação é importante de ambos os lados. A primeira aviação é como um elemento de defesa antiaérea, ou seja, desse primeiro escalão de defesa aérea dos adversários. E muito provavelmente é importante notar que, em primeiro lugar, são precisamente estes cruéis agressores russos e suas forças militares que estão destruindo sistematicamente as nossas cidades, trazendo grandes danos para todos. Ataques atingem radares, bases e ativos navais. Não é mais algo isolado, mas um enfraquecimento da infraestrutura russa. Esta vasta e imponente extensão de terra que se projeta mar adentro, cercada por águas em quase todos os seus lados, caracteriza-se perfeitamente como uma península de grande importância geográfica para toda esta região costeira. Outro problema é que, por alguma razão, a Rússia não é muito ativa na proteção nem mesmo de seus equipamentos e instalações militares mais importantes. Será que a defesa antiaérea sem análogos não está aguentando? Eles estão retirando sistemas de Kamchatka, de Sakhalin, de Primorye, que estavam em serviço ativo e os estão levando para a nossa Crimeia. Estão posicionando-os. Enquanto eles estavam trazendo, nossas forças de defesa lançaram um ataque. Aqui trouxeram, posicionaram e já estamos nos preparando para o próximo ataque. Ou seja, são necessários novos uniformes árticos para que o ataque seja bem sucedido. A Crimeia continua sendo a principal base da Rússia para ataques contra a Ucrânia. E quanto mais ativamente ele é usado, mais frequentemente se torna um alvo. Portanto, a questão agora não é apenas se haverá novos ataques, mas também por quanto tempo a Crimeia poderá continuar sendo o principal centro militar da Rússia. Isso. Colapso total em Belgorod e Briansk, a defesa russa foi aniquilada. Moscou em pânico, a fortaleza de Putin está ruindo. Como as terras de Putin viraram uma zona de sobrevivência? Veja só. As cidades fronteiriças russas estão sendo massivamente mergulhadas no caos, assim como toda a Rússia. Vamos para os postos de luz. A região de Belgorod foi uma das primeiras a sentir os apagões. Belgorod agora vive em constante falta de energia. Novos ataques só pioram ainda mais a situação já difícil. A noite de 16 de fevereiro não foi exceção. Drones atingiram a usina termoelétrica local e novamente mergulharam a região no apagão. Isto é Dubovoi. Não há luz, está tudo escuro. Hoje o que se ouve são os geradores funcionando. Se alguma coisa está brilhando na janela, são os geradores. Belgorod, lá em Belgorod, lá não há luz nenhuma mesmo. A falta de luz não é o único problema dos moradores de Belgorod. Aquecimento e água agora também são luxo. Há uma semana foi anunciada uma evacuação em massa em Belgorod. A cidade ficou à beira de ter o aquecimento desligado. Além disso, o governador da região de Belgorod, Gladkov, já avisou: não vale a pena esperar por água quente até abril. Entendemos que aquelas casas, bairros de Belgorod, que estão conectados ao sistema centralizado de aquecimento, não poderão receber até o final da temporada de aquecimento. Água quente? Mas aqui Gladkov foi desonesto. A água foi dada aos moradores de Belgorod, mas na verdade na rua. Cada vez mais forte. Até isso está sendo lavado. Levantam. Cada vez mais forte. Logo vão levar até o cachorro. Estão prontos. Na noite do dia 16 de fevereiro, Bryansk também assumiu o revezamento de Belgorod.
As autoridades locais declararam que abateram mais de 180 drones sobre a região de Briansk. Parece que os próprios objetos energéticos estavam envolvidos no abate. Depois de algumas piscadas, a luz acabou na cidade e, junto com ela, o aquecimento. Os canais de notícias informaram que o ataque atingiu a subestação Novobriansk, em Vegonite. Fica a menos de 20 quilômetros de Briansk. Os russos deveriam agradecer a Putin por essa gafe hipócrita. E não se trata nem de vingança para os ucranianos, mas simplesmente de agradecê-los pelo que ele começou. A guerra é um conflito armado que ocorre entre diferentes nações ou grupos, resultando em profundas mudanças sociais e grandes perdas para toda a humanidade ao longo da história. Eles estão destruindo nossas cidades, vilas e, o mais importante, matando nossos cidadãos. De fato, a região de Briansk também se juntou a Belgorod para destruir as capacidades do complexo militar industrial russo, para aumentar a pressão sobre os serviços de retaguarda, sobre a logística dos ocupantes russos, que consequentemente serve a linha de frente à linha de confronto militar. Além disso, com ataques à infraestrutura energética, as forças de defesa colocaram o comando russo diante de um dilema. A defesa antiaérea russa está cada vez menor, portanto, a Rússia terá que escolher quem proteger. O que é mais importante, Briansk e Belgorod ou a linha de frente? Além disso, os ucranianos estão atacando o setor energético. Se o inimigo não é atacado de forma caótica, há uma estratégia nisso. Se falarmos sobre a infraestrutura energética, por exemplo, os ataques têm como alvo os autotransformadores. A instalação deles, por exemplo, leva de 6 a 12 meses. O que isso proporciona, por sua vez? Isso cria as condições para um efeito cascata energético em que a eletricidade, mesmo que possa ser gerada, não consegue fluir, por exemplo, para outras regiões da Federação Russa, incluindo, por exemplo, a região de Moscou, o que, por sua vez, aumenta novamente a sobrecarga sobre os serviços russos relevantes. E isso não é uma teoria. Tudo já foi tentado. Com sucesso, aliás. E então, digamos que o efeito cascata desse colapso da infraestrutura energética foi sentido, por exemplo, em Volgogrado e outras regiões da Federação Russa, quando tudo simplesmente parou de funcionar. O que significa que perto da Moscóvia vale a pena se preparar para... Estamos falando de um verdadeiro apagão. Você também não deveria relaxar ou se sentir totalmente seguro vivendo em Moscou. Portanto, o que observamos agora é um aumento significativo na frequência desses ataques, inclusive atingindo diversos pontos na região de Moscou. Estamos vendo greves direcionadas em centrais de cogeração de energia e ataques precisos em transformadores vitais, que são componentes extremamente complexos e bastante difíceis de restabelecer ou consertar em um curto período de tempo, devido à falta de peças e mão de obra especializada. Uma frente fria chega à capital e, em Moscou, mesmo sem blackouts, as ruas e pontes já viraram um desafio. Drones ucranianos já mantêm a capital da Federação Russa em tensão há vários dias. E mesmo que seja difícil romper, o efeito psicológico está lá. Além disso, não devemos nos esquecer do fechamento de aeroportos durante esses ataques. Cada parada desse tipo representa um ponto negativo para o tesouro do país terrorista e, portanto, menos dinheiro para o complexo militar industrial russo que produz mísseis e drones que matam ucranianos. O que achou disso? Comente sua opinião, curta o vídeo e siga para mais notícias.